cheia de conversas de Deus. É a Rai Santana Nascimento. Você já fez a sua inscrição no meu canal? Então faça, se você não fez. Você vai me ajudar a levar essa palavra a muitos lugares, a muitas pessoas. Então faça a sua inscrição. É Rai Santana Nascimento. Bem, eu digo cheia de conversas de Deus, e para você provar que realmente as conversas são de Deus, você deve copiar os versículos, enviar para mim os versículos que você copiou, que leu, que meditou, porque sendo assim você não vai duvidar que realmente eu estou cheia de conversas de Deus. Então nós vamos falar de Mateus capítulo 11, versículo 5. Que nos demais vídeos já citei. Agora vamos olhar mais minuciosamente. O Senhor Jesus Cristo recebendo os discípulos de João. E esses discípulos de João, eles estão querendo saber de Jesus se realmente ele é o Messias. Que foi a pergunta que João mandou. Então vamos ler assim detalhadamente. Jesus, vamos ver o versículo 3 em diante até chegar ao 5. E disse, e a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João mandou fazer essa pergunta. E Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os sábios e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. Os pobres estão tendo o evangelho. O evangelho está anunciado aos pobres. Foi essa a resposta do Senhor Jesus para os discípulos de João, que vieram até Jesus, porque João mandou que eles fossem. Então eu gostaria que você tivesse aí mais uma vez se lembrando da lição, vendo as lições anteriores. Eu tenho dito para vocês, eu sei que Deus está falando para mim, que eu devo andar como Jesus andou. 1 João 2,6. Andar como Jesus andou. Nós precisamos deixar esse engano de vivermos religiosamente, quando Jesus Cristo não veio fundar nenhuma religião. Jesus veio realmente fundar, foi uma equipe de homens e mulheres que tenham o coração inundado pelo amor de Deus, como está escrito em Romanos 5,5. Uma equipe, ou seja, a igreja dele, a noiva dele, que seja neste modo de viver. Não foi uma religião, mas que uma noiva, ou seja, centenas e centenas, ou milhares e milhares de homens e mulheres que realmente se renderam a ele, que vive para servi-lo, andando como ele andou, e por conta disso vão estar vivendo o amor de Deus, porque foi isso que ele veio inaugurar, o amor de Deus na terra. Então, como este amor? Romanos 5 diz, Romanos 5, a partir do versículo 3, diz que nós devemos estar enfrentando as tribulações sem murmuração. Devemos saber que na tribulação nós alcançamos a paciência. Nenhuma tribulação veio para te matar, mas para fazer você paciente, porque o amor é paciente. E o nosso Deus mandou Jesus para anunciar o seu amor, para nós vivermos o seu amor. Então, não foi dizendo, prometendo, vocês não terão nenhum problema, vocês não terão nenhuma aflição, não foi isso. Ele veio inaugurar um povo, ter um povo que tivesse com seus corações inundados com o amor de Deus, sabendo quanto Deus nos amou e sendo agradecidos, tomando posse da presença do Espírito e amando também a Deus. Ele nos capacitou para amá-lo quando ele mandou o seu Espírito para todo aquele que crê em Jesus. Então nós vamos aí seguindo como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 3. A tribulação produz a paciência. A tribulação não veio para te matar, veio para te produzir paciência.
A paciência gera a experiência. A experiência, acho que eu estou dizendo fora da ordem, a tribulação produz a experiência. A experiência produz a paciência produz a esperança. E a esperança não tem nenhuma confusão, porque o Espírito Santo veio inundar os nossos corações do amor de Deus. Então, você tem a esperança e não tem confusão por causa do amor de Deus que já está derramado no seu coração. Então, quando o Senhor disse que ia para andar como ele andou, é para isso. Ele passou pelas tribulações e ele não teve nenhuma dificuldade. Ele não, Deus, meu Pai, o Senhor quer me matar? O Senhor me deu essa tribulação toda, tem que salvar esse povo? Não, Jesus tranquilo, sabendo que na tribulação estava sendo produzida uma experiência. Na experiência, paciência. E ele foi paciente. O amor não pode ter, não se pode ter o amor de Deus reinando no coração sem ter paciência. Você não está com paciência nessa tribulação que está passando com seu cônjuge? Não tem paciência? Então, uma tribulação, não tá? Esse cônjuge na tua vida. Você pensa até que ele nem é de Deus, não é? Mas fique sabendo que você escolheu e, portanto, agora ele é de Deus. Porque a aliança não se quebra. Está escrito em Gálatas 3:15 que a aliança não se desfaz. Então, não tem que perguntar agora que você casou se ele é de Deus ou não. Só tem simplesmente de manter a sua aliança e ter paciência. A tribulação gera experiência. E a experiência vai estar fazendo você ter paciência. E a paciência produz a esperança. E a esperança não traz confusão. Então, esse probleminha com seu cônjuge, com certeza não foi Deus que quis, porque ele só dá o que é bom, os pensamentos dele para nós são bons, como está escrito em Jeremias 11:19. Não estou bem lembrando do versículo, mas eu sei que é Jeremias 11, ou é 19, ou é 29. Então, você sabe que os pensamentos de Deus são bons. Então, o que ele queria para você era um santo homem de Deus, apaixonado por Jesus, ou uma santa mulher de Deus, apaixonada por Jesus, mas você não teve paciência, você não esperou. Saiu da tribulação do solteirismo e passou para a tribulação de um casamento com uma pessoa que não foi Deus que escolheu para você, mas agora se tornou de Deus. Agora, Deus não escolheu, mas no momento que casou, ele não dispensa, ele não dá direito a desfazer a aliança. Está escrito, você dá uma lidinha no Antigo Testamento, que para a gente entender o Novo, a gente precisa ler o Antigo, né? Leia de Gênesis até chegar em Malaquias, que você vai entender. Porque nesse Antigo Testamento está escrito também que Josué, lá no livro de Josué, você dá uma lidinha e vê que Josué fez uma aliança com os gibeonitas. A gente tem que ler a Bíblia toda para entender o que Deus quer falar com a gente. Fez aliança com os gibeonitas. Os gibeonitas eram povos que enganou Josué. Mas Josué não consultou a Deus. Quando você escolheu esse cônjuge, sua mulher, o seu marido, se você é uma mulher, você escolheu um marido, e você é um homem, escolheu uma mulher, você não perguntou a Deus. Será que perguntou? Porque quando pergunta, não é que o casamento não vai ter tribulação. Vai ter em qualquer situação, você pedindo a Deus ou não, porque o Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. São duas pessoas diferentes que agora vão conviver juntas e precisam saber lidar com os defeitos um do outro. Então terá aflição sempre, mas só que não foi uma aflição provocada. Foi o Senhor que te deu esse cônjuge e ele vai te ajudar, te fortalecer para você vencer todas as tribulações que vai encontrar. Vocês vieram de lares diferentes, situações diferentes e vão ter algumas tribulações, mas vão vencer porque você escolheu, você deixou que Deus escolhesse. Quando você não escolhe, então a tribulação é dobrada e você fica sem aquele respaldo, porque não foi o Senhor que escolheu para você. Porém, ele lhe diz que não é para desfazer. Assim, o nosso Deus não tem duas pesos, duas medidas. Assim como ele agiu com Josué, que foi prejudicado por ser enganado pelos gibeonitas. Vai ler o livro de Josué. Foi prejudicado pelos gibeonitas porque ele não consultou a Deus.
Os gibeonistas vieram dizendo que eram povos que vinham de distante, cansados, todos farrapados, para não dizer que era do povo de Canaã, porque sabia que o povo de Canaã não podia, Josué não podia fazer aliança com ele. Então eles disseram que vieram de longe, de terra longínqua. Mas Josué podia perguntar a Deus, não podia? Não perguntou. E aí fez aliança. Quando ele quis desfazer, Deus, não. Pode sofrer suas consequências da sua aliança errada, mas não tem como desfazer. Queridos, se a gente olhasse isso, o mal da terra é a quebra de aliança. Nós íamos quebrando aliança de longas datas. Ah, porque o líder tal está fazendo assim, está desse jeito, aí quebra aliança com ele. Quantas alianças já quebrei, não é? Passado, graças a Deus, perdoada, graças a Deus, mas quanta aliança? Primeiro período da minha vida, quebrei aliança com o líder religioso que eu tinha, que foi escolhido pelos meus pais. Eram líderes religiosos que estão na minha vida, que foram escolhidos pelos meus pais. Oh, meu Deus, desde pequenininha, né? Aquela liderança religiosa. E eu quebrei aliança com ela. Conheci a Jesus e quebrei aliança com ela. Menos mal, né? Porque conheci a Jesus. Mas não deixe de sofrer as consequências. A palavra do Senhor é sempre a mesma. Ele não muda. Sofre consequências, sim. Depois disso, pessoas quebraram alianças também comigo, não é verdade? A gente sofre tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, eu quebrei aliança. O que eu tinha que fazer? Recebi a Jesus, mudaria meu comportamento, seria uma nova criatura naquele ambiente que meus pais escolheram para mim. Mudaria meu comportamento, estaria sendo uma nova criatura, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Isso não me impedia de ser uma nova criatura naquele ambiente. Eu seria uma nova criatura, porém não podia quebrar aliança com aquele líder. Foi escolha dos meus pais? Foi, mas meus pais são autoridades sobre a minha vida. Então, eu naquele ambiente, sendo uma nova criatura, iria de uma maneira sutil o Espírito Santo me usar para que outros também recebessem Jesus. E quando pensasse que não, aquele líder religioso ia conhecer o poder de Deus através de mim e de todos que foram contagiados com a presença de Jesus na minha vida, e ele também iria se converter. Está vendo você? A gente não quebra aliança, a gente recebe a Jesus e faz com que o ambiente que a gente está conheça o poder dele em nossas vidas, de cada um daqueles que estão ao nosso redor, que estão com pensamentos contrários, que estão vivendo um outro nível, vivendo religião, vai ver que nós não é religião, que nós é o amor de Deus que está operando. Nova criatura, o amor de Deus, não é religião. Então, nós sabemos muito bem que não podemos de maneira nenhuma andar de qualquer jeito. O Senhor diz que é para nós vivermos o amor de Deus, porque está escrito que o amor dele está inundado em nosso coração, Romanos 5,5. E aí vamos andar como ele andou. É o que nós destacamos nesta hora. É que Jesus Cristo, está aqui em Mateus 11,5, andou fazendo bem. Então você tem uma religião, você tem um domingo que você vai para o templo, você tem um dia na semana, no meio da semana que você vai para o templo. Eu quero saber se isso foi o que Jesus fez. Foi? Também isso, não é? Ele ia na sinagoga, ele ia no templo, mas o principal, o fundamental, o que ele viveu diariamente foi socorrendo os aflitos e os necessitados. Ele não dependia de esperar um domingo para ir ao templo, não dependia de esperar uma quinta-feira para ir na sinagoga. Ele vivia o amor de Deus 24 horas por dia. Você fica esperando um domingo para ir ao templo, um dia na semana para ir ao templo, e os outros dias da semana, o que é que você faz? Quando você vai ao templo no domingo, você vai levando pessoas que você ganhou, cumprindo o ídolo do Senhor Jesus. Mateus 19, Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Ide e fazer discípulos? Ou você fica só de religioso? Oh, meu Deus, tomara que já chegue o domingo. Oh, que coisa maravilhosa me reunir no templo com o povo de Deus.
6 dias na semana para você arregaçar as mangas e ver os bairros da sua cidade que estão marginalizados, porque o Senhor Deus está tendo uma igreja que simplesmente se reúne em templos e não faz o que ele mandou. Não anda como seu filho andou, e a ordem é andar como ele andou. A ordem é essa, queridos. Eu não estou aqui para maciar ego de ninguém. Não estou aqui para estar dizendo o que você vai receber, porque você já sabe que é automático. O que você vai receber vai depender com o que você planta. O que você está plantando? O que Deus mandou fazer? Tem que plantar isso. Ele diz, buscai o reino dele e a sua justiça. Mateus 6,33, já passamos desse capítulo, mas é bom recordar. Mateus 6,33 diz que nós devemos andar, diz que devemos buscar o reino dele e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, você não tem que estar preocupada com nada do seu futuro, disso ou daquilo, porque se você busca o reino dele e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Com 17 anos eu recebi a Jesus, quer dizer, completei a minha aliança me batizando, recebi a Jesus com 7, com 17 foi quando foi o meu batismo do arrependimento, batismo nas águas, e aí eu comecei a trabalhar para o Senhor de uma maneira já oficial, porque desde os 7 anos que eu já trabalho para o Senhor, porque Ele me salvou foi com 7 anos, mas enquanto criança o trabalho é mais leve. Mas quando eu cheguei aos 17, batizei, e andei fazendo bem, andei cuidando de crianças o tempo todo, e tudo que era idosos, crianças, aquilo que eu sei que o Espírito Santo quer que se faça. Cuidar dos idosos, cuidar das viúvas, dos órfãos, das crianças que são preferência do Senhor, elas fazem parte do seu reino. E eu não pensava que eu fiz aquilo porque o Espírito Santo está em minha vida e ele vai dando a direção. Então eu olhava todas as crianças com o olhar do Senhor Jesus. Assim como ele olhou para mim aos 7 anos e me salvou daquele lugar terrível que a minha mãe me levava e salvou a minha mãe também. Então, no meu coração, o Espírito Santo colocou esse amor para cuidar das crianças, não deixar nenhuma criança crescer e sair do reino dele, mas a mostrar que elas são pequenos pecadores, porque já tem a semente do pecado dentro delas, e fazê-las reconhecer Jesus como o Senhor das suas vidas. Então, isso aí eu já tinha que fazer constantemente, o amor de Deus pelas crianças, que quando a gente salva uma criança, você tem uma vida inteira a serviço de Deus. Essa criança vai servir ao Senhor a vida inteira. Você tem um bairro para ganhar para Jesus, você começa pelas crianças, porque os danos que já estão naquele bairro que você entrou para pregar o Evangelho serão resolvidos. Aqueles pais que choravam pelos seus filhos não vão chorar mais. Os avós que viram seus filhos morrerem não vão mais chorar. Na marginalidade, né? Os avós têm visto filhos, netos na marginalidade, pais vendo os filhos na marginalidade, tios vendo os sobrinhos na marginalidade, e sobrinhos vendo os tios na marginalidade, é o que a gente encontra nos bairros. E o que é que você vai fazer? Começa pela criança, não vai ter mais aquele mesmo bairro. Agora você vai implantar a palavra de Deus na cabeça da criança, e aquelas crianças vão crescer diferente, uma nova vida. E vai despontar nessa nova geração, a partir do momento que você entrou naquele bairro, vai despontar um novo bairro, onde pais não chorarão pelos seus filhos, netos não chorarão, avós não chorarão pelos seus netos. De jeito nenhum, Deus não programou para a gente perder netos nem perder filhos, de bala, de facada, de violência, de coisa terrível que está acontecendo no mundo. Então vamos viver o Evangelho. Jesus está falando aqui em Mateus 11:5, falando para João, mandando um recado para ele, diga a ele que eu sou o Messias. Por quê? Os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando, e o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Você precisa saber que está incluído no currículo daqueles que realmente são filhos de Deus, o Evangelho ser pregado aos pobres. Então, no nome de Jesus, estejamos assim, firmes nesse propósito, de andar como Jesus andou. Beijo no coração.